Oi! Antes de começar o tutorial, eu gostaria de passar algumas informações extras. É comum vocês me perguntarem aqui nos comentários se é possível seguir o tutorial utilizando outros materiais, outra numeração de agulha ou outro tipo de novelo. Para essa peça que eu trouxe para vocês, é sim possível você fazer com qualquer numeração de agulha e outro tipo de novelo. Isso porque eu vou fazer a peça sob medida. Então, isso facilita que você use o material que você tem disponível aí na sua casa. Mas claro que se você quiser que a sua peça fique com o mesmo caimento da minha, então deve sim seguir a lista de materiais que eu passei para vocês logo no início do vídeo. Também deixei aqui na descrição do vídeo todas as minutagens de todas as etapas deste tutorial, desde o início, lista de materiais, informações no novelo e por aí vai. Então bora começar o tutorial, né, gente? Não repara aqui no meu dedo que tá com um band-aid, não. Minha gata resolveu me arranhar bem no dia que eu vou fazer tutorial. Vou então usar a linha Anne, como eu já disse pra vocês. Pronto, já estou aqui com a minha agulha de 2 milímetros para começar. E aqui no início, o que você precisa saber? Você precisa saber a circunferência da sua cabeça, tá? Você vai pegar a fita métrica, vai colocar em volta da cabeça, tirar a medida. Se quiser anotar, melhor, para depois você ter o número exato, e esse número que deu na medida da sua cabeça ou de quem vai usar, você vai fazer um número de correntinhas que corresponda a esses centímetros. Então vamos supor que a circunferência da cabeça é de 55 centímetros. Exemplo, tá? Você vai começar fazendo a laçada inicial. E agora você vai precisar contar as correntinhas. Você precisa saber o número de correntinhas que você fez. Então, eu vou fazer aqui, contando, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou continuar aqui contando até chegar em 55 centímetros, que é o número que eu estou dando de exemplo. Pronto, fiz aqui, então, o número de correntinhas. E deu certinho 55 centímetros, ó. Você coloca as correntinhas assim, o mais retinha possível. Daí você traz a fita métrica e mede. Aqui não vai dar pra ver, mas deu certinho os 55 centímetros, ó, aqui no finalzinho. Eu fiz um total de 120 correntinhas até chegar em 55 centímetros. Daí, o próximo passo, eu vou colocar aqui a minha agulha nessa minha última laçada. Vou pegar as correntinhas todas viradas para o lado correto, ó, assim. Vou acertar. Todas viradinhas para o mesmo sentido, até chegar no final. Chegando aqui no final, na primeira correntinha que eu fiz, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Coloco a agulha. Trago a linha e fecho com um ponto baixíssimo. Que aí eu fechei o círculo. Ó, tá vendo? Agora, para essa próxima etapa, eu preciso que você tenha um caderno, uma caneta e uma calculadora em mãos. A nossa peça está sendo feita em top-down. Logo, estamos começando pela gola. A nossa gola tem um formato quadrado. No meu caso, eu dei um exemplo de uma circunferência de 55 centímetros. E para chegar em 55 centímetros, eu precisei fazer 120 correntinhas. Daí, eu tenho que distribuir essas 120 correntinhas aqui na nossa gola, em formato quadrado. O quadrado tem 4 lados. Então, eu preciso dividir essas 120 correntinhas por 4. Então, ó, 120 dividido por 4, 30 correntinhas, ó, vou colocar aqui, é igual a 30. Então, logo eu vou fazer 30 correntinhas
para cada lado do nosso quadrado. Eu já vou mostrar isso em prática, tá? Mas primeiro eu preciso entender essa parte aqui. Então pronto, no meu caso, 30 correntinhas para cada lado sem nenhum problema. Mas vamos supor que, no seu caso, tenha sido outro número de circunferência, diferente da minha, e que para chegar no seu número de circunferência, você precisou fazer 115 correntinhas. Isso é um exemplo, tá? Daí você vai calcular 115 dividido por 4, que dá um total de 28,75. Mas aí tem um problema. Como que você vai fazer 28,75 correntinhas? Não dá, é impossível. Então, você precisa arredondar ou para 29 ou para 27. Daí você escolhe. Não faz tanta diferença assim. Eu recomendo que arredonde para cima. Então, em vez de 28,75, você pode fazer, então, 29. Então, coloca aqui 29 correntinhas para cada lado do seu quadrado, tá? Daí, 29 vezes 4, que é o número de lados do quadrado, dá um total de 116. Então, em vez de você fazer 115 correntinhas, você vai fazer 116 correntinhas. Aqui eu já tinha fechado o meu círculo. Mas se no seu caso tiver sido desse jeito, você vai precisar fazer uma correntinha a mais. Então, você tira esse ponto baixíssimo que você fez para fechar o círculo, né? Você desfez, daí você faz uma correntinha a mais. E aí sim, ó, passando o dedo aqui em todos os pontos para deixar eles viradinhos para o mesmo lado sempre. Daí sim você vai poder fechar o seu círculo com ponto baixíssimo. Tá bom? Então pronto, você já sabe o número de correntinhas que você precisa ter no total. Aqui eu vou colocar 116, que foi o último exemplo que eu dei. Sendo 29 correntinhas para cada lado do quadrado. Mas o que quer dizer isso? Isso porque nós vamos fazer aumentos nas extremidades do nosso quadrado. Então, vão ser 29 correntinhas, aumentos. 29 correntinhas, aumento. 29 correntinhas, aumento. 29 correntinhas, aumento. Então, bora ver isso na prática. Voltando para o meu exemplo de uma circunferência de 55 centímetros, eu preciso que cada lado da minha gola tenha 30 correntinhas. 30 correntinhas em cima, 30 do lado, 30 embaixo e 30 do outro lado. Aqui eu vou começar a contagem destes pontos. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que este primeiro ponto que eu vou começar a minha primeira carreira seja o meio da minha gola. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Aqui vai ser o meio e aqui os outros lados. Mais pra frente você vai conseguir enxergar por que eu tô fazendo isso, mas resumindo, é para a costura da nossa peça ficar no meio certinho. Eu sei que eu posso estar sendo bastante repetitiva, mas é para garantir que você esteja entendendo essa parte que é só um pouquinho complicada, mas que depois fica tudo muito mais fácil de entender. Então, como eu já disse, 30 correntinhas que eu vou fazer nessa primeira parte. Mas, como eu estou começando o primeiro ponto na metade, então eu vou fazer a metade de 30, eu vou fazer 15 correntinhas. Vou fazer 15 correntinhas aqui, depois eu vou fazer o aumento, tá? Vamos por partes para você poder entender. Então aqui, em vez de fazer o número total de correntinhas que você tem que fazer, faça a metade, tá bom? No meu caso, metade de 30 é 15, então eu vou subir 2 correntinhas. Próximo ponto de base, que no caso é a nossa correntinha de base, essa aqui. Eu coloco a agulha e faço um ponto baixo. Essa primeira carreira será feita toda em pontos baixos. Já tenho 2 pontos aqui. Essas 2 correntinhas, ela é contada como um ponto baixo, tá? Então, tenho 1 ponto, 2 pontos. Eu preciso totalizar 15 pontos, que é a metade de 30. Então, 2, 3... 4, e vou fazer até chegar em 15 pontos baixos.
Pronto, fiz aqui os meus 15 pontos baixos. E agora eu vou fazer o meu primeiro aumento da minha primeira carreira. Como que eu vou fazer esse aumento? Aqui no meu último ponto que eu fiz, do meu primeiro lado, eu vou subir 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Próximo ponto, que é o ponto depois desse último ponto que eu fiz. Volto a fazer um ponto baixo. Mas aí o próximo ponto eu já vou começar a contagem do próximo lado. Quantos pontos que eu tenho que ter nesse próximo lado? 30 pontos, no meu caso, né? Então aqui, nessa próxima correntinha, já faço um ponto baixo, contando já meu primeiro ponto dos 30 que eu tenho que fazer aqui. Então, já fiz o primeiro, 1, 2, 3, 4, e sigo fazendo em pontos baixos até totalizar o número que eu preciso aqui para esse meu segundo lado. No meu caso aqui são 30 pontos, daí eu volto para mostrar o próximo aumento. Já fiz os meus 30 pontos e vou para o meu segundo aumento. Aqui foi o meu primeiro e agora eu vou fazer o meu segundo. Faço da mesma forma que eu fiz antes. Subo 3 correntinhas. E na próxima correntinha de base, eu já faço um ponto baixo, que é o primeiro ponto da próxima contagem aqui, desse próximo lado. No meu caso, repetindo, 30 pontos para cada lado. Já fiz meu primeiro, faltam mais 29. Finalizei mais um lado aqui de 30 pontos baixos, volto a fazer um aumento. Mesma coisa. Subo 3 correntinhas, próxima correntinha de base, um ponto baixo. Começando a contagem já do próximo lado, tá? No meu caso aqui são 30 pontos, fiz um, faltam mais 29. Finalizei mais um lado de 30 pontos baixos. Então, ó, o nosso quadrado já está começando a pegar forma. Fiz aqui a metade do meu primeiro lado, que foi onde começamos. Então, em vez de fazer 30 pontos de uma vez, eu fiz 15. Fiz o primeiro aumento de 3 correntinhas. Daí, sim, o próximo lado eu fiz 30 pontos, aumento de 3 correntinhas, 30 pontos, aumento de 3 correntinhas, 30 pontos. E agora eu vou fazer o meu último aumento de 3 correntinhas e finalizar esse lado completando, fazendo 15 pontos baixos, e aí vai totalizar, então, os 30 pontos desse lado daqui. Então, bora lá terminar esse lado, a nossa primeira carreira. Vou fazer 3 correntinhas, 2, 3, é o nosso último aumento da carreira. E aí, na próxima correntinha de base, faço o meu ponto baixo. E já começo a contagem a partir deste ponto. No caso, até chegar aqui na metade, eu preciso fazer 15 pontos para totalizar 30. Então, já fiz um, tenho que fazer mais 14. Fiz os meus 15 pontos baixos depois do meu último aumento e cheguei aqui nessas 2 correntinhas que eu fiz no início da minha carreira. Vou fechar essa minha carreira na segunda correntinha, colocando a agulha e fazendo um ponto baixíssimo, tá? Ficando assim o nosso quadrado, 30 pontos para cada lado, separados por aumentos de 3 correntinhas. Aqui, como eu já disse, comecei fazendo 15 pontos baixos e terminei fazendo outros 15 pontos baixos para completar 30 pontos baixos. Finalizando e iniciando todas as carreiras bem no meiozinho. E agora nós vamos seguir para a segunda carreira do nosso desenho, que será uma carreira de pontos altos. Faço 2 correntinhas, simulando o primeiro ponto alto, laço a agulha e no próximo ponto de base já faço o meu primeiro ponto alto. Sigo fazendo pontos altos até chegar aqui. Você precisa chegar neste ponto daqui antes das 3 correntinhas.
Já fiz o meu último ponto alto antes do meu primeiro aumento da carreira anterior. Como que eu vou continuar? Dentro dessas 3 correntinhas, faço um ponto alto, que é o ponto da carreira que a gente está trabalhando. Subo 3 correntinhas e faço mais um ponto alto aqui dentro dessas 3 correntinhas. Fiz o meu primeiro aumento da carreira de pontos altos. Agora eu vou começar o próximo lado, também em pontos altos. Preste bem atenção neste primeiro ponto aqui depois que você fez o aumento, ó. Vou laçar a agulha para já começar o meu primeiro ponto alto aqui deste lado. E eu vou trabalhar ele logo aqui, ó. Neste ponto de base aqui, depois do aumento, ó, tem aqui as 3 correntinhas aqui. Este ponto aqui é o que deve ser trabalhado, tá? Não pode pular ele, senão a sua peça vai ficar torta, vai ficar esquisita. Agora sim, continuar fazendo pontos altos em cima de cada ponto de base. Já acabei esse lado e agora cheguei no meu próximo aumento. Vou fazer da mesma forma, tá? Dentro dessas 3 correntinhas, trabalho um ponto alto, que é o ponto que a gente está trabalhando aqui nessa carreira. Subo 3 correntinhas. Sempre vão ser 3 correntinhas, tá? Nos aumentos. E volto a fazer o ponto alto aqui dentro dessas 3 correntinhas da carreira anterior. Desse aumento da carreira anterior. Já começo o outro lado, da mesma forma. Lembrando sempre, ó, laço a agulha para fazer o ponto alto. Lembrando sempre de trabalhar o primeiro ponto neste primeiro pontinho aqui. É muito fácil confundir este ponto com este daqui. Só que aí você iria fazer uma diminuição se você pulasse esse e trabalhasse nesse daqui. Então, lembrando sempre, depois das 3 correntinhas do aumento da carreira anterior, tem esse ponto aqui para ser trabalhado, tá? Fazer o seu primeiro ponto aqui, ó. E agora sim, continuar da mesma forma. Vou fazer isso até chegar no final. Até chegar aqui, ó, onde nós começamos a carreira, tá? Vou dar a volta inteira e chegando aqui eu te mostro o próximo passo. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da minha segunda carreira. Fiz o último ponto alto que faltava. E agora eu vou finalizar aqui, nessas 2 correntinhas que eu fiz no início da carreira. Finalizo na segunda, contando de baixo para cima. Coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora vamos para a terceira carreira do nosso desenho. A terceira carreira vai ser feita em quadradinhos. Então, eu subo uma correntinha, dou uma volta inteira na agulha dessa forma, faço mais uma correntinha, assim eu faço uma simulação de um ponto alto e faço uma correntinha extra para dar o espaço do quadradinho. Esse aqui é o resto do fio da primeira carreira, tá? Se você quiser subir aqui 3 correntinhas no total, também pode. Eu prefiro fazer dessa forma, mas subir 3 correntinhas também dá certo, sem problemas. Daí eu vou pular o primeiro ponto de base, que é este daqui, e no seguinte, ó, dou uma laçada na agulha, venho nesse ponto daqui e faço um ponto alto, formando o nosso primeiro quadradinho da nossa terceira carreira. E vou seguir dessa forma, ó, faço uma correntinha, pulo um pontinho de base e no próximo um ponto alto. Vou seguir dessa forma, uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo um ponto alto. Vou seguir fazendo desse jeito até chegar aqui no aumento.
Pronto, já fiz os meus quadradinhos e cheguei aqui na parte do aumento. Já estou com a laçada pronta na agulha e tenho este próximo ponto de base para pular. Daí eu pulo ele e já faço o meu ponto alto aqui dentro das 3 correntinhas. Então, faço o ponto alto aqui. E eu sigo fazendo o aumento. Essas partes aqui sempre serão feitas aumentos com um ponto alto ou o ponto que você está trabalhando na sua carreira. 3 correntinhas, laço a agulha e outro ponto alto no mesmo espaço, tá? Seguindo a lógica de aumentos. Daí aqui, em vez de eu fazer um ponto alto no próximo ponto, eu vou seguir a lógica do meu desenho da minha terceira carreira, que é de quadradinhos. Então, eu vou fazer uma correntinha, laço a agulha, vou pular o próximo ponto de base e no seguinte faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo um ponto alto. Tá? Vou fazendo dessa forma até chegar no meu segundo aumento. Vou fazer o finalzinho desse lado aqui junto com vocês antes de chegar nesse aumento. Porque essa parte daqui vai ser diferente dessa outra parte daqui, que eu mostrei para vocês. Então, já tô com a minha correntinha feita, vou pular um ponto de base e o próximo, que é antes das 3 correntinhas, faço o meu ponto alto. Então, diferente dessa outra parte, aqui ó, essa outra parte aqui, eu fiz o ponto alto, uma correntinha, daí deu para pular um ponto de base, para o próximo ponto alto ser já dentro dessas correntinhas aqui, dessas 3 correntinhas para fazer o aumento. Então, eu fiz um quadradinho aqui antes de fazer o aumento. Nesse caso aqui, ó, antes das 3 correntinhas, eu fiz um ponto alto. Então, em vez de eu fazer uma correntinha e um ponto alto aqui para formar outro quadrado, eu já vou fazer um ponto alto aqui. Deixando, então, esses 2 pontos altos um do lado do outro. Porque se você fizesse uma correntinha e um ponto alto, aí você estaria fazendo mais um aumento além do que a gente já vai trabalhar aqui. Então, a diferença desses 2 lados é, aqui eu consegui fazer o quadradinho normalmente, e aqui um ponto ficou do lado do outro, sem nenhuma correntinha separando os dois, tá? Para seguir a ordem dos pontos de base. Então, pronto. Tenho o meu ponto alto e o meu outro ponto alto já dentro das 3 correntinhas. Vou trabalhar o aumento normalmente. 3 correntinhas e outro ponto alto dentro do mesmo espaço. Daí agora, essa próxima parte também vai ser diferente dessa parte daqui. Em vez de fazermos uma correntinha, pular este próximo ponto de base e trabalhar o ponto alto aqui, para os 2 lados ficarem iguais, eu vou também trabalhar outro ponto alto nesse próximo ponto de base, sem nenhuma correntinha de separação. Então, fiz as 3 correntinhas, fiz o ponto alto dentro do mesmo espaço, laço a agulha, no próximo ponto de base, trabalho o ponto alto. Que aí os 2 lados ficam iguais. Tá? E agora sim, começo a trabalhar os quadradinhos normalmente. Uma correntinha, laço a agulha, pulo um ponto de base e no próximo, um ponto alto. Siga dessa forma normalmente. Tá? Ou seja, nas carreiras de quadradinho, quando você chegar antes de fazer o aumento, vai depender se você tem os pontos espalhados dessa maneira, que aí você faz quadradinho, quadradinho e o aumento entre eles, ou se você faz
2 pontos altos, aumento e 2 pontos altos, tá? Isso vai acontecer. Para qualquer medida que você esteja seguindo, mesmo diferente da minha, isso vai acontecer. Mas é só seguir dessa forma, vai ser intercalado. O próximo lado, por exemplo, já não vai ser dessa forma, vai ser dessa forma daqui, ó. Quadradinho, aumento, quadradinho. E aí o próximo vai ser 2 pontos altos, aumento e 2 pontos altos, tá? Vou seguir então dessa forma, dando toda a volta, e quando chegar aqui, no início da carreira, eu mostro a nossa quarta carreira que nós vamos começar. Pronto, já estou no final da terceira carreira aqui de quadradinhos. E vou finalizar ela, ó. Tenho o meu último ponto alto, faço uma correntinha. Venho aqui na segunda correntinha que nós fizemos, então, se você fez do mesmo jeito que eu, você fez uma correntinha, uma volta na agulha, né, daquela forma, e outra correntinha. E a terceira correntinha é a correntinha de separação para fazer o desenho do quadrado. Você vai finalizar a carreira na segunda correntinha, deixando essa terceira sem nenhum ponto, tá? Então, você vem aqui com a agulha e faz um ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a nossa quarta carreira do nosso desenho. Vamos começar fazendo 2 correntinhas. E agora, dentro de cada quadradinho, eu vou trabalhar um ponto que ele vai dar uma textura para a nossa peça, uma textura a mais. Como que será feito esse ponto? Laço a agulha. Coloco a agulha dentro do primeiro quadradinho, puxo a linha, ficando com 3 laçadas na agulha. Não vou trabalhar essas 3 laçadas, tá? Então, deixo essas 3 laçadas sem serem trabalhadas, laço mais uma vez, coloco a agulha dentro do mesmo quadrado mais uma vez, puxo a linha, tá? É a segunda vez que eu faço isso. Vou fazer mais 3 vezes a mesma coisa. Laço a agulha, venho para dentro do mesmo quadrado, puxo a linha, faço mais 2 vezes a mesma coisa. Laço a agulha, coloco dentro do mesmo quadrado, puxo a linha. E agora mais uma última vez. Laço, coloco dentro do mesmo quadrado, puxo a linha. E agora eu fiquei com esse tantão de laçada para fechar de uma vez só. Então, ó, tô com a linha aqui, trago a linha e puxo de uma vez só. Tá? Eu vou fazer mais uma vez, tá? Mas antes, ó, próximo ponto, nós vamos trabalhar laçando a agulha, colocando a agulha dentro do ponto de base, puxo a linha, trago a linha de novo e tiro as 3 laçadas de uma vez só, fazendo meio ponto alto, tá? Esse ponto daqui é um meio ponto alto. Agora, dentro do quadradinho, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui, no primeiro quadradinho. Serão 5 vezes no total, isso aqui que fizemos, tá? Então, ó, laço uma vez, coloco a agulha dentro do quadrado, puxo a linha, como se você fosse fazer um ponto alto, por exemplo, né? Mas daí você deixa as 3 laçadas na agulha. Vou repetir o mesmo procedimento mais 4 vezes. Dou uma laçada, coloco a agulha dentro do quadrado, puxo a linha e não trabalho as laçadas. Agora mais 3 vezes. Dou uma laçada, coloco a agulha dentro do quadrado, puxo a linha. Não faça isso aqui muito apertado, porque senão depois você não vai conseguir finalizar o ponto, tá? Se não me engano, agora são mais 2 vezes, né? Já me perdi na contagem. Dou uma laçada, coloco a agulha, puxo e não trabalho. Agora, a última vez. Serão 5 vezes, tá? Se eu me perdi aqui na contagem, ignora, mas são 5 vezes que nós vamos fazer isso aqui. Laço, coloco a agulha dentro do quadradinho,
Puxo a linha e finalizo tudo de uma vez só. Daí vai ficando desse jeito. Próximo ponto, antes de fazer de novo no quadradinho, este ponto daqui eu tenho que fazer um meio ponto alto. Dou uma laçada na agulha, venho para o ponto de base, coloco a agulha, trago a linha, ficando com 3 laçadas na agulha, puxo a linha e tiro as 3 de uma vez só. Meio ponto alto. E todos os quadrados serão trabalhados dessa forma aqui, tá? Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido para você ver como que é feita a contagem. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E tiro tudo de uma vez só. Pronto. Lembrando de não fazer muito apertado, tá? É só não fazer muito largo e nem muito apertado. E o próximo ponto, fazer o meio ponto alto. Tá bom? Então, é seguindo dessa forma até chegar aqui, no primeiro aumento da carreira. Então, vamos lá. Já estou chegando aqui no aumento. Já fiz o meio ponto alto aqui, no ponto de base. Falta trabalhar este quadradinho aqui antes do aumento. Então, vamos trabalhar ele da forma que temos feito até agora. Laço uma vez. 1, 2, 3, 4 e 5. Puxo tudo de uma vez só. Tenho esse ponto para trabalhar antes do aumento, faço o meio ponto alto. E aqui dentro, para fazer o aumento, eu vou fazer o ponto que eu estou trabalhando na carreira, que é o meio ponto alto. Então, dou uma laçada, coloco dentro do espacinho de 3 correntinhas. Meio ponto alto. Faço 3 correntinhas. E faço outro meio ponto alto dentro do mesmo espacinho. É sempre para levar em consideração o ponto que está sendo trabalhado na carreira, tá? Se você estiver na carreira de pontos baixos, então o aumento será feito com um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Como aqui, antes do aumento, eu trabalhei meio ponto alto no ponto de base, então aqui, nesse próximo ponto, eu também vou fazer meio ponto alto. Dou uma laçada na agulha, venho para esse próximo ponto e faço meio ponto alto. Ou seja, será a mesma lógica que fizemos da carreira de quadradinhos. Por quê? Porque o próximo aumento também vai ser diferente. Nós não vamos terminar aqui com meio ponto alto, tá? Já vou mostrar como que será feito. Então, se no seu caso aqui, esse último ponto aqui, você não conseguiu terminar ele em ponto alto, porque você teve que, né, na lógica do desenho da sua peça, você teria que fazer este ponto aqui, que é este relevo, eu já vou mostrar nesse lado como que será feito. Tá? Mas, ó, se no seu caso está parecido com o meu, então você fez meio ponto alto aqui no ponto de base. No próximo quadradinho, você já vai fazer igual nós fizemos desse lado aqui. Então, é laçar a agulha e fazer, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Puxa tudo de uma vez só, fechando. E no próximo ponto, meio ponto alto. Tá? Vou seguir dessa forma até o próximo aumento para mostrar como que será feito, porque vai começar e finalizar diferente de como fizemos aqui. Pronto, já estou chegando aqui no meu segundo aumento da minha carreira e tenho este último quadradinho para ser trabalhado. E depois dele eu vou trabalhar estes outros 2 pontos aqui da minha carreira anterior. Então, como eu tenho um quadrado, já fiz aqui o meu meio ponto alto neste ponto de base.
Vou fazer então 1, 2, 3, 4 e 5. E fechar tudo de uma vez só. Agora, próximo ponto de base, faço meio ponto alto. E tenho ainda, antes das 3 correntinhas de aumento, eu ainda tenho este ponto para ser trabalhado. Nós vamos seguir a lógica do desenho, que é fazer este mesmo ponto que nós trabalhamos aqui dentro do quadradinho. Porque antes dele tem esse aqui, que é o meio ponto alto, tá? Então, neste segundo ponto de base, antes das 3 correntinhas, vou dar uma laçada, coloco a agulha dentro do ponto de base e eu sempre vou trabalhar neste mesmo ponto aqui, tá? Então, ó, tô com a laçada aqui já feita. Faço 1, 2, dentro do mesmo ponto. 3, 4 e 5. Puxo e trabalho tudo de uma vez só, tá? Agora sim, dentro das correntinhas, eu coloco meio ponto alto, faço 3 correntinhas e dentro do mesmo espaço coloco outro meio ponto alto. Dentro do próximo ponto de base, vamos fazer igual nós fizemos aqui. Laço a agulha, coloco aqui dentro do ponto e faço 1, 2, 3, 4 e 5. Pego a linha e trabalho todas as laçadas de uma vez só. Tá? Que aí o nosso desenho segue igual aqui, antes do aumento e depois do aumento. Próximo ponto, trabalho meio ponto alto e o quadradinho, que é o ponto que estamos trabalhando até agora. 2, 3, 4, 5. Tá bom? E meio ponto alto no próximo ponto de base. Então, é só seguir dessa forma, dando a volta inteira. E quando chegar aqui, eu vou finalizar. Então, a nossa quarta carreira. Cheguei no final da minha quarta carreira. E agora... Ai... E agora, pra finalizar, olha, já trabalhei aqui. E tenho essas 2 correntinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo, contando de baixo pra cima, ó. 1, 2. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa segunda. Coloco a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixíssimo, tá? Finalizada a quarta carreira, ó, como que tá ficando a nossa gola. Eu sei que tá bem no início, mas já dá pra ver pegando um formato. Agora nós vamos para a quinta carreira e nós vamos fazer também, de novo, uma carreira de quadradinhos. Então, faço aqui uma correntinha, dou uma girada na minha agulha e faço outra correntinha. Ou, se você preferir, pode subir as 2 correntinhas, como eu também falei no início da carreira de quadradinhos. Isso é totalmente opcional, tá? O jeito que você preferir começar a sua carreira de pontos altos, faça da maneira que você preferir. Subindo 2 correntinhas, ou fazendo dessa forma que eu fiz. Tá. Fez as 2 correntinhas, ou da mesma forma que eu fiz aqui, faz uma correntinha extra para dar o espaço do primeiro quadradinho. E agora, ó, você vai pular este primeiro pontinho de base, tá vendo? Ó, este aqui. E no seguinte, fazer o ponto alto. Primeiro quadradinho da carreira, da quinta carreira. Faz uma correntinha, laça a agulha, pula esse espacinho de base aqui,
Se for difícil de enxergar, é só você virar assim, ó, pra você ver as laçadinhas, tá vendo? As correntes aqui. Então, você vai pular este daqui, no próximo, fazer um ponto alto. E seguir dessa forma. Pular essa daqui e no próximo um ponto alto. Fazer uma correntinha. Pula a seguinte, no próximo um ponto alto, tá? Vamos seguir assim até chegar no nosso primeiro aumento da carreira. E agora, olha, já fiz o meu ponto, minha correntinha de separação. Vou pular o próximo ponto e aqui, no ponto anterior ao do aumento, vou colocar um ponto alto para seguir o desenho da minha carreira de quadradinhos. Mas como eu disse, é a mesma lógica da carreira de quadradinhos da terceira carreira, que nós também fizemos em quadradinhos. Então aqui, fiz o meu ponto alto antes do aumento e faço um ponto alto dentro do espacinho para fazer o segundo aumento da carreira. Não fiz nenhuma correntinha de separação, logo um ponto ficou um do lado do outro. 3 correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Seguindo a mesma lógica que fizemos aqui, faço um ponto alto no primeiro ponto depois do aumento. Daí, para seguir com o desenho de quadradinhos, faço uma correntinha, pulo o próximo ponto de base e no seguinte um ponto alto, tá? Então, aqui no caso, ficou 2 pontinhos um do lado do outro, assim como na terceira carreira, ó, tá vendo? Aqui também, 2 pontinhos um do lado do outro. E aí, o próximo aumento, em vez de ficar 2 pontinhos um do lado do outro, igual nós fizemos aqui, vai ficar os quadradinhos formadinhos dessa forma. E o aumento aqui, tá? É só seguir dessa forma, dando toda a volta até acabar a carreira e quando chegar no final, eu te mostro o próximo passo. Cheguei no final da minha carreira e aqui, no meu caso, eu vou ter que finalizar a carreira com 2 pontos altos um do lado do outro. Pode ser que isso tenha acontecido com você também, né? Aqui eu fiz o ponto alto, a correntinha. Vou pular este ponto de espaço e o próximo que eu vou ter que fazer, o ponto alto, é neste ponto daqui. Faço o ponto alto aqui. Mas, olha, ele tá do lado das correntinhas que eu iniciei a carreira. Nesse caso, eu não vou fazer a corrente de separação, vou somente juntar este ponto com esse aqui, na segunda correntinha, contada de baixo para cima, ó. 1, 2, aqui no caso, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Não tem problema ficar esses 2 pontinhos um do lado do outro. Se para você acabou perfeitamente formando um quadrado, melhor ainda. Mas se acabou igual o meu, é só deixar dessa forma, um pontinho do lado do outro, sem nenhuma correntinha de separação, tá? Para seguir o nosso padrão Ravenna, agora nós vamos fazer a nossa sexta carreira, que vai ser de pontos baixos. Subo uma correntinha para começar a carreira e dentro deste mesmo pontinho que subimos a corrente, eu faço um ponto baixo. Dentro do espacinho, um ponto baixo, dentro do ponto de base, um ponto baixo. Sigo dessa forma, dentro do quadradinho, um ponto baixo, dentro do ponto de base, um ponto baixo. Vou seguir assim até chegar no primeiro aumento da carreira. Chegando aqui já no meu primeiro aumento, ó, fiz um ponto baixo aqui no quadradinho, falta eu fazer neste último ponto antes do aumento, faço aqui um ponto baixo. E no aumento, como nós estamos trabalhando nessa carreira pontos baixos, eu vou fazer aqui dentro também um ponto baixo, 3 correntinhas e outro ponto baixo no mesmo espacinho. Sigo fazendo pontos baixos em cada ponto de base,
primeiro ponto depois do aumento é este daqui. Faço um ponto baixo. Dentro do quadradinho, um ponto baixo. E sigo fazendo pontos baixos por toda a carreira, até dar a volta inteira, finalizarmos essa carreira e começarmos a seguinte. Aqui no caso, eu fiz um ponto baixo dentro do espacinho, no ponto, fiz o aumento, depois fiz um ponto baixo no ponto, no espacinho e no outro ponto. Nesse outro aumento aqui, tem que ficar bem atento em relação a isso, já não tem espacinho entre esses pontos, tá vendo, ó? Aqui é o segundo aumento da minha carreira, né, no meu caso aqui. Tem 2 pontos do lado do outro, ó, 2 pontos, um aumento e 2 pontos. Então, quando você fizer o ponto baixo aqui, ó, ponto baixo aqui nesse espacinho, depois ponto baixo neste ponto baixo neste outro ponto, não tem nenhuma correntinha entre esses pontos, é um do lado do outro. Aí sim você faz o aumento, ponto baixo, 3 correntinhas e ponto baixo. Depois ponto baixo neste ponto baixo nesse próximo ponto, não tem nenhuma correntinha entre esses pontos, tá vendo? Tá um do lado do outro. E aí sim, ponto baixo dentro do espaço, ponto baixo no ponto baixo dentro do espaço, ponto baixo no ponto, tá bom? Ficar bem atenta em relação a isso, dar a volta inteira em pontos baixos, e aí chegando aqui no final da carreira, eu te mostro o próximo passo. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, falta eu fazer mais este último ponto aqui, e fechar aqui, olha, tá vendo? No primeiro ponto baixo que nós fizemos no início da carreira. Fecho com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. E agora, vamos iniciar a 7ª carreira, novamente de quadradinhos. Então, eu vou subir aqui uma correntinha, dou a volta na agulha e faço mais uma correntinha. Para simular um ponto alto, faço uma correntinha de separação para ser o formato do nosso quadrado, pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Essa carreira de quadradinhos também vai ser feita igual às que a gente fez anteriormente, tá? Vou fazer a minha carreira dando a volta inteira de quadradinhos. A parte dos aumentos vão ser feitas da mesma forma. Olha, até agora nós fizemos 2 carreiras de quadradinho. Essa aqui é a nossa 3ª carreira de quadradinhos. É só fazer da mesma forma, tá? Tanto da parte dos aumentos, quanto o resto. Dá toda a volta e quando chegar aqui, eu finalizo junto com você. Pronto, já finalizei a minha carreira de quadradinhos. E agora nós vamos começar a 8ª carreira, que vai ser novamente esses pontinhos aqui, tá? 2 correntinhas aqui no início. Dentro do primeiro quadradinho, dou uma laçada na agulha, coloco, puxo a linha e não finalizo o ponto. Vou fazer isso mais 4 vezes. Daí eu puxo uma laçada e tiro tudo de uma vez. E no outro ponto faço meio ponto alto. É o que nós fizemos já nessa carreira aqui anteriormente, tá? É só repetir. Vai ter bastante repetição, o que é ótimo. Só repetir dando a volta inteira. Na parte dos aumentos, continuar fazendo da mesma forma de sempre. As 3 correntinhas continua sendo para todos os aumentos até o final da nossa peça. Vão ser 3 correntinhas nos aumentos. E é só fazer igual essa carreira daqui, tá? É só fazer a mesma coisa, dando a volta inteira na sua peça. Pronto, finalizada essa carreira. Ó, já fiz aqui com um ponto baixíssimo, unindo o primeiro e o último ponto que eu fiz. E agora nós vamos para a 9ª e última carreira deste padrão. E qual vai ser a 9ª e última carreira? Carreira de quadradinhos, mais uma vez. Então, subo aqui uma correntinha, dou uma volta na agulha,
mais uma correntinha para simularmos um ponto alto. Uma correntinha extra para dar o espaço para o quadradinho. Aqui eu pulo um pontinho de base e no próximo faço ponto alto. Então é só você seguindo a sua carreira de quadradinhos, exatamente como temos feito todas as carreiras de quadrado até agora, principalmente essa daqui, que também é em cima desses mesmos pontos aqui que fizemos na carreira anterior. Da mesma forma, tá? Tanto aqui quanto na parte dos aumentos. Daí eu volto para finalizar a última carreira. Finalizada a última carreira de quadradinhos e finalizando também o padrão Ravenna, composto por 9 carreiras, já me perdi. Primeira carreira, pontos baixos. Segunda, pontos altos. Terceira, carreira de quadradinhos. Quarta, carreira de pontos pipoca. Quinta, carreira de quadradinhos. Sexta, carreira de pontos baixos. Sétima, carreira de quadradinho. Oitava, carreiras de pipoca. E nona e última carreira, carreira de quadradinhos, tá? O nosso padrão Ravenna é composto por essas 9 carreiras. E enquanto a peça for crescendo, é só repetir o padrão. Então, se o primeiro ponto do padrão primeiro ponto não. Se a primeira carreira do padrão é uma carreira de pontos baixos, aqui também deverá começar com carreira de pontos baixos, tá? O padrão deverá ser seguido e repetido até o final da peça, até a conclusão da peça. Agora, você vai continuar, como eu disse aqui, a próxima carreira seria de pontos baixos, né? O início do padrão. Você vai continuar até chegar na medida da circunferência do busto. Se você não sabe como medir, é só pegar a fita métrica, passar pelas costas, né? Passar a fita por trás, pelas costas, fechar na frente do busto, bem no meio, e tirar a medida. Não apertar muito e nem deixar muito folgado. Eu fiz uma tabela de medidas onde eu peguei as informações do Google mesmo para me ajudar na hora de fazer uma peça em que eu não consiga fazer sob medida. Então, por exemplo, eu vou vender ou dar de presente para alguém que vista tamanho M. Logo, o busto normalmente, não normalmente, mas assim, de uma forma geral, do tamanho M é de 93 centímetros. Aqui eu também tenho cintura, quadril. Eu vou tirar o zoom aqui, para se você quiser dar um print. Ajuda bastante para, se você não conseguir tirar a medida da pessoa, seguindo dessa forma, é bem provável que sirva assim. Pode ser que não fique certinho no corpo, mas o tamanho M bateu comigo, que é o meu caso. Essa peça que eu estou fazendo nesse tutorial é o tamanho M, tá? Eu insisto em falar que a melhor forma, né, a forma mais segura da peça servir em quem vai usar é tirar as medidas e fazer sob medida. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Então tá aqui um quadrinho de uma ideia, assim, de quanto fazer para cada tamanho. Tá, então como eu disse, a gente vai seguir fazendo as carreiras até chegar no tamanho do busto, de acordo com o tamanho que você vai fazer a sua peça. No meu caso, é o tamanho M, eu tenho que fazer 93 centímetros até chegar em 93 centímetros de busto. Mas, na hora de medir, na verdade, eu vou ter que olhar a medida da metade, ó. A metade de 93 é 46,5. Daí você vai pegar a sua peça. Ó, a peça já tá ficando bem grandinha, tá vendo? Eu fui seguindo o padrão, como eu disse pra vocês, né? São 9 carreiras, daí você vai repetindo as 9 carreiras e a peça vai crescendo. Daí o formato fica da seguinte forma: gola, mangas e corpo. Então, repassando aqui, para o tamanho M, eu preciso de 93 centímetros de busto, só que esse aqui é a quantidade total, né? A medida total. Tenho que saber a metade da medida total. Nesse caso, metade de 93 é 46,5. Por que isso? Porque na hora de medir, eu só vou medir aqui na frente, entendeu? Porque eu não vou conseguir medir a peça toda, né? Os 93 centímetros. Então, eu só vou medir a metade. Então, vamos medir aqui juntas.
46,5, né? Que eu falei, metade de 93, 46,5. Ó, medindo aqui de uma ponta até a outra ponta, que é aqui, tá? Deu certinho. Se passar um pouquinho também não tem problema. É essas partes aqui que você tem que medir, ó. Porque aqui já é a manga. A gente tá medindo agora o busto, tá? Então pronto, mediu, deu certinho. Nós já vamos preparar para fechar essas duas partes aqui, que é, ó, uma manga, e fechar essas outras duas partes daqui, que é outra manga. Que aí a gente vai começar a trabalhar, então, só o corpo. Antes disso, nós temos que fazer aqui umas correntinhas para unir esses dois lados. E antes de fazer essas correntinhas, eu te aconselho a fazer o seguinte. Tá vendo que aqui é o final da minha carreira? Ó. Aqui é o início e o final da carreira, a última carreira que eu fiz. Eu vou deixar, então, esse lado que tem, digamos que a marca dos inícios e finais das minhas carreiras, eu vou deixar esse lado para ser uma manga. Então, olha, eu vou pegar aqui e vou virar. Por que que eu fiz isso? Aqui, então, seria uma frente, aqui seriam as mangas e aqui seria as costas. Eu passei a parte do início e final da carreira para uma manga, porque daí a costura não vai ficar visível. Porque essa parte aqui deixa muito marcado o início e final de cada carreira. Então, para eu não deixar essa costura nem na frente, nem nas costas da minha blusa, eu prefiro deixar na parte de cima da manga, que não vai dar para ver, vai ser muito difícil ver. E aí é só você girar a sua peça, entendeu? Ó, do jeito que tá aqui, tem como você mudar de novo, porque todos os lados são iguais, tá bom? É só você fazer isso. Ou se não, deixa quieto, se você não se incomoda com a costura aparecendo, deixa quieto. Tá, então agora, como eu disse, nós temos que fazer correntinhas aqui para unir essas duas partes e correntinhas aqui para unir essas duas partes também. Logo, eu já posso cortar esse meu fio da última carreira. Eu vou vir aqui com a tesoura e arremato. Então, já tenho aqui o fiozinho arrematado. E agora, quantas correntinhas eu vou fazer? Eu vou começar fazendo aqui, mas tanto faz, tá? Pode fazer aqui ou esse lado. Eu vou começar fazendo aqui. Nós vamos fazer 5 centímetros de correntinhas, tá? Faça a laçada inicial. Já tô com a agulha aqui pronta para começar as correntinhas. Vou pegar aqui o primeiro cantinho. Vou colocar a agulha dentro desse meu aumento da minha última carreira que eu trabalhei. Vou colocar aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Tá? Dessa forma. Eu já tinha feito antes, eu sei que se eu fizer 10 correntinhas vai dar os 5 centímetros, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, deu certinho. 5 centímetros de correntinha, tá? No meu caso, com o fio que eu tô usando e com a agulha que eu tô usando também, eu fiz 10 correntinhas. Depois de fazer as 10 correntinhas, eu vou pegar o outro lado, o outro cantinho. Ó, essa parte aqui, que também é do aumento. Vou pegar dessa forma, ó, assim, e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. E vou arrematar.
Já uniu essas duas partes, porque aí depois a gente consegue trabalhar a manga, seguir fazendo a manga e o corpo também. Mesma coisa para esse lado aqui, ó. Unir esses dois pontinhos da mesma forma. O mesmo número de correntinhas que você fez para esse lado, você vai fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daí eu pego a outra pontinha desse jeito aqui, ó. Assim, ó. Assim. Coloco a agulha aqui. Puxo o fio pra dentro da laçadinha, fazendo um ponto baixíssimo. Daí agora não precisa arrematar, porque a gente já consegue continuar a nossa peça. Mas antes eu vou te mostrar como que ficou. Tenho a gola, tenho as mangas e tenho o corpo. Já tenho a parte da frente e das costas unidas por essas correntinhas. Logo, já consigo trabalhar o corpo, a manga esquerda e a manga direita. Como aqui eu não arrematei o fio, eu posso continuar o meu trabalho. E eu vou continuar pelo corpo, tá? Depois eu vou pra manga. Eu voltei a deixar minha peça de cabeça para baixo, porque é assim que a gente trabalha ela, tá? Só para você ver mesmo. Tenho aqui a laçadinha, que eu não arrematei, né? Dessas correntinhas aqui que eu uni. E agora é eu fazer o ponto seguindo o padrão que eu parei, né? Então aqui no meu caso, minha última carreira antes de unir os dois lados com as correntes é a carreira de ponto alto. Depois da carreira de ponto alto, eu sei que vem uma carreira de quadradinhos. Então é só eu seguir a ordem, mesmo aqui em cima dessas correntinhas. Então, se a sua próxima carreira, seguindo o padrão, é a carreira de pontos baixos, faça a carreira de pontos baixos. Ou ponto pipoca, ou ponto alto, é só seguir o padrão, tá? No meu caso, eu tenho que fazer uma carreira de quadradinhos. Vou fazer aqui. E uma forma de você facilitar para quando você for trabalhar a manga, porque como eu já disse, agora nós vamos trabalhar o corpo, depois que nós vamos fazer a manga esquerda e direita, né? Mas para facilitar para quando você fizer a manga, aqui nas correntinhas nós podemos fazer da seguinte forma. Quando você for fazer um ponto em cima de uma correntinha de base, em vez de você pegar, aqui no meu caso tem que fazer um quadradinho, tá? Então eu vou pular uma correntinha de base. Em vez de eu pegar a próxima correntinha assim, que é a forma tradicional, né, de se fazer, eu não vou fazer isso. Tem as duas laçadinhas aqui, né? Eu vou virar a minha correntinha e tá vendo que tem uma laçadinha atrás dela? É essa laçadinha que eu vou colocar a minha agulha. É nessa aqui e faço o meu ponto alto. No meu caso, estou fazendo uma carreira de quadradinhos. Vou fazer mais um para você entender por que eu estou fazendo isso. Mas se você já viu algum outro tutorial meu, é bem capaz que você saiba por que eu estou fazendo isso. Vou pular uma correntinha de base, na próxima eu vou trabalhar, mas eu não vou pegar assim. Eu vou pegar assim, ó. Vou virar. Venho nessa laçadinha de trás aqui, ó. Se não conseguir colocar a agulha, é só ir com o ganchinho primeiro e trabalho nessa laçadinha. O que acontece quando eu trabalho só nessas laçadinhas de trás das correntinhas de base? Se eu virar aqui, as laçadinhas continuam visíveis, tá vendo? Porque se eu trabalhasse daquela forma, vou fazer aqui para se você não conhecer essa técnica. Se eu trabalhar da forma tradicional, que é pegando a laçadinha dessa forma aqui, depois eu vou precisar trabalhar nessas correntes para eu fazer a minha manga. E aí fica mais difícil de ver aonde eu devo colocar o ponto. Tá vendo aqui, ó? Fica difícil de ver.
Ó, olha como que fica. Olha como que fica bonito. Então eu já fiz os meus pontos que eu tinha que fazer aqui nas correntinhas. E agora é só eu seguir fazendo normalmente, seguindo o desenho do padrão da minha peça. No meu caso aqui eu tô fazendo a carreira de quadradinhos, pulo aqui, venho aqui. É só eu seguir, tá? No caso você aí também tem que seguir a ordem do desenho que você tá fazendo na sua peça. Vou fazer a volta inteira, vou passar pelas correntinhas da mesma forma que eu passei aqui. Vou passar pelas correntinhas, depois eu passo aqui, fazendo toda a carreira e vou finalizar aqui. Do mesmo jeito que você tem finalizado e iniciado as suas carreiras, você também vai fazer aqui. E aí você vai fazer isso, essa repetição de carreiras, que é o que mais se faz nesse trabalho, até chegar no tamanho que você quer para sua peça. Até chegar no comprimento que você quer. Eu vou fazer um tamanho para mim, para o tamanho M, vou tirar a medida e vou passar aqui. Já fiz toda a parte do corpo, todas as carreiras. Vou aqui colocar a fita métrica, colocar aqui na gola e vou vir até aqui no final. Mais ou menos 39 centímetros. Daí, o que eu fiz? A minha última carreira seguindo o padrão era de pontos altos. Mas eu queria dar o acabamento final na peça com uma carreira de pontos baixos, tá? Então, independente da última carreira que você fizer, finalize a sua peça com pontos baixos para ficar com o melhor acabamento. Tanto aqui, nessa parte do corpo, como nas mangas que nós vamos fazer agora. Já tenho essa lateral aqui feita, essa manga. E agora eu vou começar essa daqui. Mas antes de vir para a manga, antes que eu me esqueça, eu vou fazer aqui um acabamento na gola e eu recomendo que você faça o mesmo. Para dar uma reforçada, principalmente aqui onde só temos ó, correntinha. E também para dar um melhor acabamento. Então vou vir com a linha para fazer uma carreira de pontos baixos aqui na gola. Já tenho aqui a minha laçadinha inicial feita. E eu vou inserir aqui na lateral, na parte de cima aqui da gola, né? Só que eu vou colocar aqui na lateral, no ombro. Simplesmente porque eu acho que a costura vai ficar mais escondidinha, se for aqui. Mas se você quiser colocar aqui no meio também, na frente ou nas costas, de preferência nas costas, né? Aí fica da sua escolha. Eu prefiro colocar aqui no ladinho, na parte do ombro. Daí, achando o pontinho que você quer colocar, você coloca a agulha na laçada, vai para o ponto de base que você quer inserir a agulha. Aqui eu vou colocar aqui mesmo. E faz o ponto baixo. Daí é só seguir fazendo os pontos baixos. Vou já esconder esse restinho de fio aqui. Ó, desse jeito. Em cima de cada laçadinha de base aqui, ó. É só seguir dessa forma, tá? Vai dar a volta inteira na gola. E aí, chegando aqui, é finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito, ó, que é este daqui. Depois de finalizar, aí sim nós vamos começar a manga. Tá, então, acabamento da gola finalizada. Tá, eu acho que fica melhor, fica bem estruturadinha. E agora sim, vamos fazer a parte da manga. Vou, então, para essa manga aqui que ainda falta eu fazer. Tá, para a parte da manga é muito simples. Começamos fazendo a laçadinha inicial. E agora, o que eu aconselho você fazer é o seguinte. Aqui é a gola e aqui é a manga. Certo? Certo. O que você vai fazer é o seguinte. Pega aqui a parte de baixo do braço para começar e finalizar as carreiras. Porque daí a costura vai ficar na parte de dentro da manga. Não vai estar nem aqui nas laterais, nem em cima. Vai estar aqui dentro, ó. Tá bom? E você vai continuar o desenho que você tem seguido aqui, ó. Dessa parte. No meu caso, a última carreira feita foi a de pontos altos. Então, a próxima carreira para eu continuar o desenho
é a carreira de quadradinhos. Então, ó, já deixo aqui posicionado a parte que eu vou começar minha carreira, que é a parte de baixo da manga. Trago a minha laçadinha inicial, coloco a agulha e escolho algum lugar aqui para colocar, para fazer o meu primeiro ponto. Aqui no caso vai ser um pouco esquisito, porque eu vou fazer uma carreira de quadradinhos, sendo que aqui nessa parte de baixo da minha manga tem uma carreira de quadradinhos, mas ignora, tá? Porque essa lateral tá certo, tá o desenho certo. É só fazer do jeito que tem que fazer mesmo. Tô com a laçadinha inicial já na minha agulha, vou dar uma laçada, porque no meu caso aqui eu tenho que fazer um ponto alto. Coloco a agulha dentro de um ponto de base aqui e finalizo o meu ponto alto. Lembrando, parte de baixo da manga. Seguir o desenho que você está fazendo no seu projeto, olhando pela lateral da sua manga, tá? Faço uma correntinha aqui no meu caso, né? Porque eu vou seguir o desenho da carreira. E aí eu faço um ponto alto em cima de outro ponto alto aqui. Porque aí eu pulei o espacinho, né? Mas é só para você entender onde eu comecei a carreira da minha manga e onde eu vou terminar. E pronto, já cheguei então na lateral da minha manga, que eu tenho a carreira de pontos altos, e é seguir fazendo os quadradinhos em cima de cada ponto de base. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Tá, vou dar a volta aqui inteira e quando eu chegar aqui para finalizar essa primeira carreira, eu volto. Já dei a volta inteira, primeira carreira da minha manga. E finalizei aqui com um ponto baixíssimo. E agora é só você seguir o padrão Ravenna, seguir a ordem do desenho que você já está fazendo, que você fez, ó, para a parte do corpo. Finalizar as carreiras com pontos baixíssimos e iniciar a próxima carreira seguindo a ordem do desenho. Agora, eu vou mostrar quantos centímetros eu fiz para a manga, lembrando que a minha peça é um tamanho M, mas também não é uma regra. Se você estiver fazendo também um tamanho M, vai tirando medidas para ver se está batendo com as suas medidas ou de quem vai usar. Tá, e como que eu vou tirar essa medida? Tá vendo aqui a parte de baixo da manga? Pois é aqui que a gente começa a fazer, né? A parte da manga mesmo. Então, eu vou tirar, ó, a minha primeira carreira foi essa daqui, de quadradinhos. Essa daqui, ó. Tá? Então, eu vou tirar a medida a partir dela. Aqui. E venho até o final. 35 centímetros. Tá? Mais ou menos 35 centímetros, só para você ter uma noção. Então, é isso. Seguir fazendo as carreiras de acordo com o desenho da peça. E lembrando sempre de finalizar com a última carreira em pontos baixos. Esse aqui é o final da minha manga que eu já tenho pronta. A última carreira foi a de pontos altos, mas para o acabamento eu fiz uma carreira final de pontos baixos. Esse pontos altos foi a última carreira do desenho, mas para o acabamento eu escolhi pontos baixos. Para ficar melhor estruturado, fica mais bonitinho também. Daí, lembra sempre de cortar os fios, arrematar, escondendo eles muito bem escondidinhos. E aí sim a sua peça vai estar prontinha. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo se gostou, de se inscrever no canal e eu te vejo numa próxima. Tchau!